Fala comigo, Rubro Negro, tô trazendo aqui pra vocês finalmente um vídeo focado em Flamengo depois de tanto tempo falando só sobre seleção. Bora dar uma olhadinha no que o pessoal da Sport TV News falou sobre o Flamengo aí conseguir conquistar o seu segundo título da temporada após o Campeonato Carioca aí no começo do ano com o Leonardo Jardim. Flamengo conquistando aí o troféu Algarve, vencendo aí o Benfica em Portugal e sendo campeão aí pela segunda vez neste ano. Bora dar uma olhadinha no que a imprensa falou sobre a vitória maiúscula do Mengão sobre o Benfica, aí sobre 2-1, Samuel Lino comendo a bola. Bora dar uma olhadinha. Créditos aí são da Sport TV, do programa Sport TV News. Aqui na descrição tá o link da GETV, mas isso aqui tá disponível aí na Globoplay por assinatura. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino pra não perder nenhum videozinho top igual esse aqui, hypando o vídeo, primeiro no possível de rubro-negros, finalmente assistindo alguma coisa de Flamengo depois de só seleção e partiu pro conteúdo. Fica até o final, você não vai se arrepender. Falando sobre Flamengo e Benfica, o Flamengo venceu o time português por 2-1 num jogo amistoso e conquistou o troféu do Algarve, torneio que acontece há 25 anos em Portugal. A gente está vendo os gols, teve confusão, teve de tudo, né? Fim do primeiro tempo, o Leonardo Jardim acabou se envolvendo numa confusão, a gente vai debater muito sobre isso. Samuel Lino, de novo, tendo uma participação importante nesses 3 amistosos que o Flamengo fez. É um cara que vai ganhando cada vez mais espaço, teve canetinha, teve gol perdido, teve chute de longe, mas foi ele quem abriu o placar para o time do Flamengo. Queria a opinião de vocês, amigos, começando por você, Coutinho. O que dá para tirar de positivo desses 3 jogos que o Flamengo fez em Portugal? Bastante coisa, né? Primeiro que o time estava muito desfalcado, né? Vários jogadores que são titulares de fora da equipe, Varela, Arrascaeta, Léo Ortiz, Léo Pereira, assim, mais de meio time do Flamengo de fora. E mesmo assim a equipe respondeu muito bem em todos os jogos, né? Se for ver ali, o Flamengo teve momentos superiores ao adversário em todas as partidas e é claro que o principal teste foi ontem contra o Benfica, que também estava desfalcado. Teve um bom teste contra o River Plate, o Flamengo foi melhor que o River Plate no empate por 2-2. Ontem, mais uma vez, levou um sufoco ali no final do jogo, mas Benfica buscando o resultado. Tirando isso, foi um Flamengo que soube mais o que fazer para criar, para ser perigoso, né? Subindo marcação, quando era superado, conseguia recompor rapidamente e proteger a área, saía bem de algumas pressões do Benfica. Um lado direito muito afinado com o Emerson Royal, que é um jogador bastante questionado pela torcida, mas que no jogo de ontem foi muito bem. E o principal destaque é o Samuel Lino, né? O Samuel Lino já tinha jogado nessa posição no último jogo do Flamengo antes da Copa do Mundo contra o Coritiba no Maracanã. Um 3-0 em que ele foi muito bem naquela partida. E ontem, mais uma vez, atuando próximo do centroavante, como um segundo atacante ali, ponta de lança, fazendo uma função que o Arrascaeta faz na equipe. Eu não estou aqui defendendo que o Arrascaeta saia do time quando ele esteja bem fisicamente, mas eu acho interessante observar o que o Samuel Lino oferece à equipe do Flamengo atuando por ali. Se move muito e bem. É um jogador que se mexe bastante e de maneira inteligente. Seja para atacar a profundidade, ser mais um jogador a fazer isso, já que o Pedro não tem tanto essa característica. Seja para descer e tabelar com os meio-campistas ou encostar nos pontas e fazer jogadas. A gente viu ali a jogada do segundo gol, uma jogada assim. Né? Ele explora um espaço ali entre zagueiro e lateral, entrando em diagonal, recebendo em profundidade do Emerson Royal. Precisa, é claro, melhorar a finalização. Esse é o problema do jogo dele. Mas é um jogador que tem se mostrado mais interessante nessa posição até do que jogando como ponta no time do Flamengo. Robélia, a gente vai falar muito sobre essa confusão, né, envolvendo o Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, sobre o Prestiani, que também colocou fogo na partida por tudo que aconteceu naquele episódio dele com o Vini Júnior, né? Mas antes sobre essa partida e sobre a estratégia do Flamengo de ir para Portugal e participar desse torneio. O Flamengo venceu por 2-1 gols de Samuel Lino e Wallace Yan. E eu quero a tua opinião sobre você viajar para Portugal, fazer amistosos contra Benfica, contra River Plate. A gente está vendo muitos times do futebol brasileiro fazendo o jogo treino, o famoso coletivo 11 contra 11, ou contra equipes de menor expressão aqui no futebol brasileiro. Você acha que é uma estratégia boa para você já voltar a milhão, tendo enfrentado River, Benfica? Eu acho que é uma estratégia multidisciplinar, né? Porque não é só pensando no campo bola que essa viagem aconteceu. Eu acho que tem toda uma questão de marketing por trás disso, do Flamengo se posicionar perante um mercado europeu enquanto marca, né? De fortalecer, internacionalizar. E também, que a gente não pode esquecer, de abrir os olhos desse mercado
para os próprios jogadores que o Flamengo tem à disposição para comercializar. Na partida contra o Lausanne, eu fiz essa partida, foi um Flamengo muito modificado, é claro, o Coutinho destacou muito bem, é um Flamengo muito desfalcado por conta dos jogadores que estavam ou estão, né, na Copa do Mundo. E aí não voltaram a tempo de defender a equipe nesse torneio intertemporada. No jogo contra o Lausanne, por exemplo, foi um Flamengo de garotos. O jogo contra o River Plate foi um Flamengo modificado. Foi, mas não era um Flamengo de garotos. Era um Flamengo mais similar ali a um time B, vamos dizer. Era a força máxima possível. É isso, a força máxima possível dentro das limitações que o Leonardo Jardim tem. No segundo jogo contra o Lausanne, já era um Flamengo de garotos. E aí você vai dando minutagem para essa garotada. Num elenco tão qualificado quanto o Flamengo, é muito difícil você tentar utilizá-los, ou pelo menos é muito difícil você utilizá-los no profissional. Eu acho que isso também fez parte dessa viagem, de você mostrar os talentos que o Flamengo tem para esses outros mercados e aí sim aproveitar um pouco da própria nacionalidade do técnico, né? O Leonardo Jardim, o Boto, que são, né, portugueses de muita força dentro do Flamengo, e aí tentar se apresentar para o resto do mundo. Eu acho que essa viagem para o Algarve, esse torneio, passa também por isso, para você azeitar o time, claro, você ter duelos interessantes, você dar minutagem para alguns atletas, mas você mostrar esses atletas enquanto ativos importantes numa eventual venda. A gente sabe que o Flamengo precisa vender alguns jogadores, não conseguiu se desfazer, não teve nenhuma grande venda nas últimas janelas de transferência, das últimas janelas de transferência, e aí eu acho que isso faz parte, tanto que no jogo do meio, nesse jogo contra o Lausanne, o Lohan joga e marca um gol, né? Você tem o gol do Alassian, que foi um cara que perdeu algumas oportunidades também no decorrer desse torneio do Algarve. Então, eu acho que passa também por essa questão de negociar ativos do clube. Quero te ouvir também, Coutinho, para além dessa questão de marketing, de valorizar a marca, futebolisticamente falando, em termos de preparação, você acha que tem uma vantagem em relação aos rivais? Você já tem um enfrentamento contra equipes mais poderosas do que fazer um jogo-treino puro e simples ali no CT? Cara, sem dúvida, né? Porque você coloca a prova diante de jogadores mais qualificados tecnicamente. De novo, tinha muito cara fora do Benfica ontem, mas o time que entrou em campo era um time altamente técnico, altamente capaz de jogar contra o Flamengo. O zagueiro do Benfica ontem era o Lenglet, que jogou como titular do Barcelona várias temporadas recentemente, né? Se a gente for pegar a cada peça, o Pavlidis, o centroavante, fez mais de 30 gols na última temporada. E aí você vê um zagueiro como o João Vitor, do Flamengo, que no ano passado ele acabou se queimando um pouquinho ali na reta final do Brasileiro, porque foi mal no jogo contra o Fluminense, que o Flamengo foi derrotado, ele falhou diretamente em um dos gols do Fluminense. Teve outros lances ali de insegurança e... Nem volta pro segundo tempo, nem já volta, sai no intervalo. E muita gente da torcida falou, não presta. E não é assim, cara. Ele tem qualidade. Um jogador que passou por seleções de base, se destacou na base do Flamengo. E ontem jogou muito bem contra o centroavante titular de seleção grega. Não é o bam da posição no mundo, mas é o cara que fez 30 gols no Benfica ano passado. Sim. É um atacante importante. E ele anulou o cara. Ele ganhou todas as disputas contra esse jogador. Acho que vale frisar também o Johnny, lateral esquerdo, que é um jogador que mostrou muita personalidade nesse torneio. O Flamengo tem um problema no setor. O Alexandro é o titular da posição, mas é um jogador que vive as voltas com problemas físicos. Não está fazendo um grande ano em 26. O Ayrton Lucas também... Sentiu no jogo contra o Lausanne também. Sentiu e é um cara que é muito irregular. Então talvez possa surgir uma brecha para ele ter mais minutos e se firmar no elenco profissional do Flamengo. O Everton Araújo, que é um cara que já vinha jogando anteriormente, foi bem também nos minutos que teve. Acho que é importante para o Flamengo a volta do Pulgar, né, jogando bem contra adversários de um nível superior. Então não resta dúvida que é muito melhor. Você reúne os jogadores num outro local, você encara adversários mais qualificados e certamente volta ali com um nível de exigência maior para esse retorno de Campeonato Brasileiro e Libertadores. Antes da gente ouvir o Leonardo Jardim sobre a confusão que ele se envolveu ontem com a comissão técnica da equipe portuguesa, a gente tem que destacar o Prestiani, né, que esteve envolvido naquele caso de racismo, naquela acusação do Vini Júnior, dos atletas que estavam próximos ao atacante brasileiro, né, no jogo entre Benfica e Real Madrid, no ano passado. Aliás, esse ano, fevereiro, né? Parece que foi ano passado, que foi na última temporada. E o Prestiani começa a partida no banco de reservas, entra com 30 minutos, e aí foi um combustível a mais para a torcida rubro-negra que estava em peso, de novo marcando presença. O jogador foi vaiado quando entrou em campo e, assim, colocou fogo na partida. Os jogadores do Flamengo deram chegadas fortes ali. A entrada dele fez o jogo ter um outro caráter, né?
Foi uma sequência de jogadas ali. E assim, a torcida do Flamengo tem um carinho enorme pelo Vinícius Júnior, né? Exato. E aquilo que ele fez naquele episódio lamentável vai acompanhar esse cara ao longo da carreira e tem que ser assim, cara. Não tem jeito, você faz um... Pra quem não sabe, por conta do que ele fez aí com o Vini Júnior, agora mudou a regra lá na UEFA. Na UEFA, Europa, enfim. Você não pode mais falar assim, você não pode mais tapar sua boca pra falar. Porque ele estava brecha pra comentários assim. E não dava pra você provar, porque o cara tapava a boca, não dava pra fazer leitura labial. Agora não pode mais você falar com a boca tapada. Você tem que falar falando normal. Dá pra ler o seu lábio. Se você fizer o que o Prechani fez, você será preso ou no mínimo punido. Comete um ato como esse, né? Nojento dessa forma, você... Fica marcado para sempre. Vai ser perseguido mesmo. Foi chamado de racista, gritaram o nome do Vinícius Júnior. E foi curioso observar como os jogadores do Flamengo meio que encamparam isso, né? Foram várias chegadas assim que, se fosse outro jogador, não receberia. Compraram esse nítido. barulho, né? Compraram. Foram 3 ou 4, olha lá, o cara chamando ele de racista atrás dele ali no escanteio. Foi coro no estádio também. É um jogador que deu muito trabalho, porque ele é habilidoso pra caramba, ele é rápido, ele quase fez o gol, por exemplo, de empate nos acréscimos da partida. Mas é isso, cara. Você comete um ato como esse, você vai ser perseguido, você vai ser taxado dessa maneira e não dá pra reclamar. Me desculpa, errado tá quem é racista. E hoje é aniversário do Vini Júnior. O Wallace, quando faz o segundo gol, o gol do 2-1, ele faz essa comemoração do camisa 7 da seleção brasileira. Né? Então foi um jogo bastante emblemático. E que teve o sempre tão calmo, 26 anos é o que está completando o Vini Júnior hoje. O sempre tão calmo Leonardo Jardim ontem acabou se irritando com a comissão técnica adversária. A gente tem imagens para mostrar do lance em que ele bate boca, né? E aqui eu abro aspas para o treinador do Flamengo. Ele diz que é uma pessoa muito calma, respeitosa, que muitas vezes ele é criticado exatamente por ser alguém calmo, mas que ele não admite falta de respeito, que ele tentou se aproximar ali do banco de reservas, né? E que ele foi agarrado, que ele não gostou disso, ficou um bate-boca forte ali. É uma cena até meio rara, né, Belly? Não é muito do feitio do Leonardo Jardim. Aí você fala, será que vale a pena fazer esse amistoso intertemporada? Olha o torneio amistoso aí, que tá dando. A galera já tá se estressando na intertemporada. Mas, brincadeiras à parte, é isso. Provavelmente alguma coisa que saiu ali do controle, como a gente já destacou. O Leonardo Jardim parece ser um cara, realmente, se mostra um cara muito calmo, muito tranquilo, mas se sentiu desrespeitado ali de alguma forma e, enfim, acabou se passando um pouco. Vai voltar para casa, né, pro Rio de Janeiro, vai acalmar um pouquinho, porque o segundo semestre vai ser longo. Não vai dar para ele ficar se metendo em briga toda rodada, não. Mas ele não se mete em briga toda rodada. Pelo contrário, o Jardim é um cara parecido com o Felipe Luiz. Ele é um treinador bem estoico, por assim dizer, sabe? Ele não é um treinador estourado, não fica gritando, não é o Sampaoli da vida, um Jorge Jesus da vida. Ele não fica lá no campo, na beira do campo, gritando, estressado, se mexendo pra lá e pra cá, não para quieto. Não, ele é o contrário, exatamente o contrário. Ele é mais parecido com o Felipe Luiz, nesse quesito, do que com esses dois que eu já citei, o JJ e o Jorge Sampaoli, que são técnicos que eu me lembro que eram bem estressadinhos na beirada do campo, né? Mas, cara, aí muito bom, foi muito bom ver o Pulgar descendo o cacete no Prestiani. O Emerson Royal também entrou nessa briga, até o pessoal comentando, finalmente o Pulgar dando porrada em alguém que merece, né? Mas, enfim, foi um ótimo jogo, o Flamengo venceu tanto na briga quanto na bola, levou o troféu Algarve na casa dos caras. A torcida rubro-negra humilhou a torcida do Benfica no país deles, na casa deles. E é isso assim que deu. O Flamengo ganhou na arquibancada, ganhou no campo e ganhou na briga. Venceu os 3 e de quebra, ainda levou o troféu Algarve para casa. Vai trazer ele lá de Portugal para o Rio de Janeiro, mostrando aí novamente que o Flamengo domina tudo, até mesmo domina os caras no país deles. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. O que você achou do jogo? Conseguiu assistir o jogo? Deixa aqui nos comentários aí a sua opinião sobre tudo isso. Eu vejo vocês no próximo. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino, o de sempre. Eu vejo vocês no próximo e até mais.